mais um vídeo para a série Não Confunda. O Não Confunda de hoje vai para hipoglicemia do jejum, aquele mito mais famoso do universo que ficar muitas horas sem comer vai provocar hipoglicemia. Então, não confundam hipoglicemia com estabilidade glicêmica. Se você não é diabético, não usa insulina, nem usa sulfonilureias, uma classe de medicamentos cujo mais famoso aí é a glicazida, se você não está nessa categoria aí, você precisa entender esse conceito, porque ficar sem se alimentar não vai causar episódios de hipoglicemia. E eu vou mostrar para vocês com o meu gráfico de hoje. Então, ao longo dessa semana que passou, vocês me acompanharam e viram de pertinho como a gente pode manter uma estabilidade glicêmica se alimentando com alimentos baixos em carboidrato, que é a classe que mais desperta aí os picos de glicemia quando a gente se alimenta e, por consequência, aumenta muito a nossa insulina para poder regular novamente para o patamar normal. Então, nesse exemplo aqui, vocês viram o efeito de comer uma refeição de ceviche sem nenhum carboidrato refinado, sem o arroz, certo? E aí vocês viram que essa linha ficou estável. Mas vocês também me acompanharam e viram o efeito de quando a gente come bastante grão, bastante amido, bastante pãozinho, docinho, bebida alcoólica doce, vocês viram o estrago. Então, até agora eu falei de comida, né, do estado alimentado. Dependendo da quantidade de carboidrato e de açúcar que a gente come ou deixa de comer, da qualidade dele, né, comida de verdade versus comida processada, dependendo do que a gente escolhe comer, a gente vai ter instabilidade na nossa glicemia, na nossa variação de insulina também, de liberação de insulina ao longo do dia. Agora, o Não Confunda de hoje é sobre jejum, não é mesmo? Como será que a curva de glicose fica durante o jejum? Se a gente fosse acreditar nesse senso comum que jejum causa hipoglicemia, a gente deveria enxergar aqui uma queda absurda de glicose ao longo de 24 horas de jejum, né? Mas olha que bom, hoje eu tô seguindo o meu hábito. Quase toda segunda-feira eu faço 24 horas de jejum, perto disso, uma refeição por dia só no período da noite depois do expediente. Hoje eu tô com o meu monitor, então agora eu quero que vocês observem como a gente fica durante o jejum. Será que a gente fica instável ou estável? Mas como assim? Como que a gente fica estável como se estivesse fazendo uma dieta cetogênica, low carb? Como que a gente fica tão estável no jejum? Não era para ter hipoglicemia? Não, gente, se você tem um fígado que funciona, ele desempenha esse papel de garantir uma estabilidade glicêmica ao longo do dia todo, porque é para isso que o fígado serve, então você não precisa se preocupar com ele. Na ausência de ingestão de alimentos, na ausência dos carboidratos da sua dieta, o nosso fígado conta com o nosso estoque de glicogênio e é muito fácil converter o glicogênio em glicose e o seu corpo manter essa estabilidade maravilhosa glicêmica que você pode ter ao longo do dia. Ah, não, mas acabou esse estoque de glicogênio, aí estamos lascados, aí vai fazer hipoglicemia do jejum, né? Perigoso. Então, gente, acontece que existe um estado natural que chama cetogênese, que acontece no nosso sangue o tempo todo. Nosso fígado produz corpos cetônicos em pequenininha quantidade, o tempo todo, enquanto você está lá consumindo os seus carboidratos. Só que, quanto mais longe da última refeição você fica, quanto menor o estoque de glicogênio lá no seu fígado, maior começa a ser a produção desses corpos cetônicos. E é nesse momento que essa produção aumenta que a gente chama de interruptor metabólico. A gente simplesmente muda de queimar glicose para queimar gordura, triglicérides, tá? E esse estado nutricional aí, de cetose nutricional, é extremamente benéfico, é terapêutico e não só um combustível alternativo, mas ele é também adorado pelo nosso cérebro. E mais ainda, durante a cetose nutricional, uma das características é que a nossa glicemia fica estável, do mesmo jeito que vocês viram ali nessa curva de um jejum de menos de 24 horas. Ela continua estável. Ela vai caindo um pouquinho mais, mas não chega a ser hipoglicemia, tá? Então é muito importante que você não confunda hipoglicemia do jejum com estabilidade glicêmica do jejum. Ficou claro? Então não confunda.